Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo jóia? Então tá bom. A tia Casinha também tá bem, só com muita saudade de todo mundo. Vamos orar então para nós começarmos a nossa história de hoje? Vamos lá, todo mundo de olhinho fechado? Nós já aprendemos que nós precisamos fechar os olhos para a gente não se distrair com as coisas que estão próximas a nós, não é verdade? Então todo mundo de olho fechado, beleza? Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Senhor Jesus, nós queremos dizer ao Senhor que só o Senhor é Deus, que o Senhor é lindo, que o Senhor é perfeito e que nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Nós queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que venha estar abençoando a família de cada um dos membros da nossa igreja, das crianças da nossa igreja, e que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse momento. Fique conosco, Deus, no nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Amém. Nós estamos aprendendo sobre o que mesmo? Sobre a oração. Isso mesmo. Então vamos aprender mais um versículo sobre oração? Diz assim o versículo, olha. O Senhor Jesus disse: E tudo que pedires na oração crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Vamos falar de novo? O Senhor Jesus disse: E tudo que pedires na oração crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Então a Bíblia diz que tudo que nós pedirmos ao Senhor em oração, crendo, o Senhor vai nos ouvir e vai nos atender. Amém, crianças? E esse versículo me lembra uma história muito legal, uma história que a tia Casmine é apaixonada na Bíblia. A história de um personagem maravilhoso, que é a história de Daniel. A Bíblia fala, lá no livro de Daniel, capítulo 6, essa história está lá no livro de Daniel, capítulo 6. Bom, qualquer coisa vocês pedem papai e mamãe pegar a Bíblia aí e mostrar para vocês, que essa história está na Bíblia. Daniel era um homem, a Bíblia diz que um homem temente ao Senhor, um homem que amava o Senhor e que buscava o Senhor acima de todas as coisas. Assim era a vida, desculpa, crianças, a vida de Daniel. Daniel amava a Deus. E Daniel, ele era muito amigo do rei Dário. O rei Dário gostava muito de Daniel. E naquela época, o rei Dário escolheu alguns homens para ajudá-lo a governar. E um desses homens era Daniel. E aí, criança, sabe o que acontece? Os outros homens, os outros governantes, eles olhavam para Daniel e não gostavam de Daniel, porque eles achavam que Daniel buscava muito a Deus e eles não gostavam de Daniel. Então, eles começaram a pensar em algo para... Então, os homens, começaram a pensar em algo para prejudicar Daniel. E eles começaram a pensar assim, vamos ver o que o Daniel faz de errado, que a gente conta para o rei e aí o rei não vai gostar mais de Daniel. Aí eles começaram a investigar a vida de Daniel. Vocês acham que eles encontraram alguma coisa, crianças, que prejudicasse Daniel? Não, porque Daniel não fazia coisas erradas, porque Daniel era um servo do Senhor. E aí a gente aprende já com Daniel, crianças, nós que servimos ao Senhor, nós não podemos fazer coisas erradas. Fazer coisa errada na escola, fazer coisa errada em casa, a gente não pode, porque as pessoas estão olhando para nós. E aí nós precisamos dar bons exemplos, assim como Daniel. E Daniel dava um bom exemplo de um homem que servia a Deus. Então esses homens começaram, olha, os outros governantes começaram a bolar um plano para prejudicar Daniel. Ai, que coisa feia, né, crianças? Planejar coisas para prejudicar outra pessoa. E assim eles fizeram. Então eles começaram a pensar assim, o que nós vamos fazer para prejudicar Daniel? Então eles tiveram um plano, crianças. Daniel, a Bíblia diz que 3 vezes ao dia, Daniel ia para o seu quarto, e a Bíblia diz que lá no quarto de Daniel tinha uma janela que as pessoas viam Daniel lá de baixo, onde as pessoas passavam, eles olhavam para aquela janela e eles viam Daniel. E a Bíblia diz que Daniel, durante 3 vezes ao dia, ele orava, ele buscava a Deus em oração. Então aqueles homens pensaram assim, se nós fizermos um plano para proibir a pessoa de orar, nós vamos pegar Daniel. E assim eles fizeram, crianças. Eles foram então até o rei Dário
e falaram assim: ó rei Dário, você é um rei muito bom. Você, ó rei poderoso, ó rei maravilhoso. Nós pensamos em algo para engrandecer o Senhor. Você podia assinar um decreto para que todas as pessoas durante 30 dias, ou seja, um mês, não pode orar para outros deuses. Não pode fazer petições a outra pessoa que não seja o Senhor. Durante 30 dias ninguém pode orar para outros deuses que não seja o Senhor, porque o Senhor é muito bom. Crianças, vocês acham que esses homens estavam fazendo esse plano, pedindo ao rei para assinar esse decreto, realmente para engrandecer o rei? Eles queriam fazer isso para prejudicar Daniel. Só que o rei não entendeu o plano daqueles homens e foi lá e assinou o decreto. E aí, crianças, vocês lembram que eu disse que Daniel, que o rei gostava muito de Daniel, né? Ele não pensou que esse decreto ia prejudicar Daniel. E aí, Daniel, então, ficou sabendo que esse decreto havia sido assinado, que ele não podia, então, orar. Durante 30 dias, Daniel não podia orar. E aí, crianças, o que será que aconteceu? Será que Daniel parou de orar? Não! Daniel foi fiel ao Senhor. Daniel continuou nas suas orações. Durante 3 vezes ao dia, Daniel ia para o seu quarto, se colocava de joelhos e orava e buscava o Senhor. E naquele dia, crianças, olha quem ficou vigiando Daniel, olha quem estava vigiando Daniel, aqueles homens. Eles estavam vigiando para ver se Daniel ia orar para outro Deus. E Daniel, ele foi orar. E aí o que esses homens fizeram? Voltaram lá no rei e falaram assim: ó rei, sabe aquele decreto que o senhor assinou que ninguém podia orar? Daniel tá lá, tá orando. E agora? O senhor manda pegar ele, prender ele e jogar ele na cova dos leões, porque o decreto havia sido assinado pelo rei e o rei disse assim, qualquer pessoa que durante 30 dias orar vai ser lançado na cova dos leões. E aí, quando esses homens falaram isso para aquele rei, para o rei Dário, a Bíblia diz que o coração do rei Dário ficou entristecido, porque o rei Dário gostava muito de Daniel e ele, em momento algum, queria prejudicar Daniel. Mas, infelizmente, ele já havia assinado aquele decreto. E naquela época, uma vez que você assinava o decreto, não podia voltar atrás. Então, o rei realmente teve que mandar buscar Daniel e jogar Daniel na cova dos leões. E aí, o rei então manda chamar Daniel e fala com o Daniel assim, olha, Daniel, vou ter que lançar você na cova dos leões, porque eu assinei esse decreto e você estava orando. Mas se o Senhor Deus, se o seu Deus realmente é um Deus vivo, ele vai te livrar da cova dos leões. E Daniel então fala com o rei, ok, rei, se meu Deus quiser me livrar, ele vai me livrar. Mas se ele não quiser livrar também, amém, eu vou continuar servindo a esse Deus. E aí, crianças, a Bíblia diz que o rei manda jogar Daniel na cova dos leões. E quando Daniel é lançado ali na cova dos leões, a Bíblia diz que o rei Dário ficou muito triste por ter feito aquilo. E a Bíblia diz que durante toda a noite o rei Dário não quis comer, o rei Dário ficou de jejum. Ele não quis comer, ele ficou entristecido, ele perdeu o sono, porque ele estava preocupado com Daniel, que tinha sido lançado na cova dos leões, porque ele amava Daniel, ele era amigo de Daniel, ele não queria prejudicar Daniel. E a Bíblia diz então que logo quando amanheceu, que o sol saiu, o rei Dário foi correndo lá para a cova dos leões, e a Bíblia diz que o rei Dário chamou Daniel com uma voz muito triste e disse assim, Daniel, você tá aí, Daniel? Você tá vivo? E Daniel então responde, criança, sim, Senhor, eu estou vivo, porque o meu Deus, ele vive e ele reina. O meu Deus me salvou dos leões. O meu Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões para que eles não me comessem. Porque o meu Deus não viu em mim que eu não tinha culpa nenhuma, que eu não havia feito nada para prejudicar o Senhor. E o meu Deus achou graça na minha vida. E o meu Deus me livrou da cova dos leões. Então Daniel sai daquela cova, o rei fica muito feliz e abraça Daniel. E o rei então entende que aqueles homens haviam feito um plano
só para prejudicar Daniel. Então o rei manda buscar aqueles homens com suas famílias e manda lançá-los na cova dos leões. Eles que haviam bolado esse plano agora foram prejudicados por ele. E aí a Bíblia diz que antes mesmo que esses homens chegassem ao fundo da cova dos leões, os leões já haviam devorado-os. Então, crianças, Daniel foi livre da cova dos leões. Ele saiu livre, ele saiu vivo da cova dos leões. Por quê? Porque ele orava, porque ele buscava o Senhor, porque ele era amigo de Deus. Vocês lembram que eu disse que a oração, o que é oração? Que oração é uma conversa? Ué, quanto mais eu converso com uma pessoa, mais amiga da pessoa eu me torno, não é verdade? E a mesma coisa com Deus. Quanto mais a gente ora, mais amigo de Deus a gente se torna. E Daniel, então, era um homem que era muito amigo de Deus. Ele amava a Deus e ele buscava muito a Deus. E Deus, então, livrou Daniel, porque Deus viu que Daniel era um homem que o servia com todo o seu coração. Amém, crianças? A tia Casmine quer, como Daniel, que vocês sejam como Daniel. Eu quero ser como Daniel. Nós precisamos ser como Daniel. Precisamos buscar o Senhor todo o tempo. Precisamos orar todos os dias e buscar a Deus todos os dias. Amém, crianças? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor porque Ele é bom e Ele tem cuidado de nós o tempo todo e pedindo ao Senhor para nos ajudar a sermos amigo dEle como Daniel foi. Vamos lá, eu vou orar e vocês repetem comigo, ok? Senhor Jesus, neste momento eu peço ao Senhor para abençoar a minha vida, para perdoar os meus pecados. Senhor, eu te peço para me ajudar a ser como Daniel. Eu quero ser amigo do Senhor. Eu quero ter vontade de buscar o Senhor. Eu quero ter vontade de orar, de conversar com o Senhor. Me ajuda, Senhor. Coloca esse desejo no meu coração. Abençoa toda a minha família, todas as pessoas que estão ao meu redor. No nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Quem quer ser como Daniel? Eu quero ser como Daniel. Eu quero ser amiga de Deus. Eu quero buscar o Senhor como Daniel buscou. Amém? Então vamos lá para o desafio da semana. O desafio da semana é, olha, falar o versículo, esse versículo, e também, crianças, além de falar o versículo, olha, o desafio vai ser bem parecido com o desafio que nós já fizemos. Eu quero que vocês vão pedir para o papai e para a mamãe tirar uma foto de vocês orando. Na hora que vocês forem orar, vocês vão falar assim, pai, mãe, tira uma foto minha aqui. Vocês já tiraram uma foto do lugar onde vocês oram, não é? Do lugar no quarto, alguns tiraram no quarto, na sala. Então agora não importa o lugar, pode ser em qualquer lugar da sua casa, onde você estiver. Você vai pedir o papai e a mamãe para tirar uma foto sua quando você estiver orando. Como Daniel orava quantas vezes ao dia? 3 vezes. E aí eu quero ver você orando pelo menos uma vez ao dia. Eu quero que você... Crianças, olha, uma coisa é o desafio, que vocês vão tirar foto e mandar para a tia Casmine. Mas eu não quero só que vocês tirem foto e mandem para mim. Eu quero que vocês cumpram esse desafio de verdade. De estar todos os dias orando, pedindo ao Senhor para abençoar a família de vocês, pedindo ao Senhor para abençoar a nossa igreja, para Deus estar curando as pessoas que estão doentes, para Deus acabar com esse coronavírus. Então não é só tirar foto. Eu posso muito bem ficar de joelho, fechar o olho, pedir alguém para tirar uma foto minha e falar que eu estou orando. Mas esse não é o propósito. Eu quero realmente que vocês estejam orando. Famílias, vamos incentivar as crianças realmente a estarem orando. Fale aí, ó, filho, está na hora de orar. Então vamos orar de verdade. Incentive o seu filho a orar. Ok, famílias? Vamos ensinar nossos filhos, as nossas crianças, a buscarem o Senhor e a orar como Daniel. Daniel tinha prazer em orar. E assim nós também precisamos ter prazer em orar. E precisamos ensinar aos nossos filhos que oração é algo prazeroso. Amém? Então, beijo para vocês. Conto com os desafios. Espero vocês cumprindo os desafios. Mandem pra gente, beleza? Muitos beijos para vocês. Tchau!